Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo anterior em que eu resolvi uma integral dupla lá da prova de cálculo 3 P1 da Poli. Dessa vez vamos resolver uma integral tripla. Então você tem um sólido S que é externo a essa esfera x2 mais y2 mais e2 igual a 1 e ele é interno à esfera x2 mais y2 mais e2 igual a z. E ele dá uma integral tripla aqui designada por I e você precisa determiná-la. Bom, aqui é interessante você notar que a interseção dessas duas esferas é bem trivial de ser encontrada porque basta você isolar x2 mais y2 mais e2 em cada uma das equações, né? E você vê que isso, portanto, vai ser equivalente a fazer 1 que é igual a 2z. Então, o seu z vai acabar sendo 1 sobre 2, certo? E nesse problema nós vamos utilizar as coordenadas esféricas e, portanto, você vai precisar escrever que x é um ρ seno de φ cosseno de θ, o y vai ser ρ seno de φ seno de θ e o z vai ser um ρ cosseno de φ. Na interseção, você já consegue descobrir quanto que vai valer esse ρ cosseno φ, né? Portanto, ρ cosseno φ resulta em 1 sobre 2, certo? Além disso, se você substituir essas nossas coordenadas esféricas ali nas duas equações, no primeiro momento você vai ter ρ ao quadrado sendo maior ou igual a 1, porque ele é externo, a primeira circunferência centrada na origem, e depois, se você fizer a substituição ali de x, y e z pelos seus correspondentes nas coordenadas esféricas, você vai acabar chegando à conclusão de que ρ ao quadrado menor ou igual a 2ρ cosseno φ. Sendo assim, ρ posso colocar em evidência e ficamos com ρ menos 2 cosseno φ menor ou igual a 0. Então, isso aqui é o seu primeiro limite de região e essa outra expressão acaba sendo o seu segundo limite. Então, nesse caso, como sabemos, o ρ já é um número positivo, portanto, para que essa inequação seja satisfeita, ρ menos 2 cosseno φ deve ser menor ou igual a 0 e, portanto, o ρ deve ser menor ou igual ao 2 cosseno φ. Então, você ganhou aí os limites de integração na variável ρ, né? Perceba que a outra resposta seria dizer que ρ é menor ou igual a menos 1, mas isso não faz sentido uma vez que ele é maior ou igual a 0. Certo, então você já definiu os limites de integração da variável ρ, eles vão ser de 1 a 2 cosseno φ. Então, quando você for fazer a mudança de variáveis para as coordenadas esféricas dessa integral tripla, como se trata de uma esfera, o θ vai de 0 a 2π e o ρ acabamos de ver que vai de 1 até o 2 cosseno φ. Agora resta definir os limites de integração da variável φ. Bom, e para isso você vai precisar utilizar justamente a interseção. Então, você pode pensar que como essas esferas elas vão ter raio 1, ao desenhá-las no plano YZ, nós sabemos que esse ponto aqui de encontro vai acontecer quando isso valer meio, como nós calculamos, né? Para o Z de interseção, ou seja, a ordenada do ponto de encontro vai ser igual a meio. E bom, como se trata de uma circunferência de raio 1, significa que a projeção ortogonal ao eixo Y é raiz de 3 sobre 2. Com isso você consegue determinar qual é o ângulo π, porque você percebe que ele vai estar variando de 0 até esse ângulo em que ocorre a interseção. E fica muito fácil você perceber que esse ângulo da interseção vai ser justamente π sobre 3, que é os 60 graus. Então, se você teve dificuldades de enxergar isso na prova, então basicamente você teria um triângulo de catetos raiz de 3 sobre 2,5. Esse ângulo aqui não é o que você quer encontrar, porque ele vale π sobre 6, né? É o ângulo cuja tangente vale 1 sobre raiz de 3 e, portanto, o ângulo desejado ele seria justamente o complementar, né? Então, esse ângulo em azul é o que buscamos para definir o limite de integração superior da variável φ. No caso, seria π sobre 3. Com isso, você basicamente finalizou o problema de cálculo dessa integral tripla, porque φ vai variar de 0 até π sobre 3, né? Uma vez que ele está partindo aqui do eixo z, então ele cresce até o π sobre 3. E bom, com isso nós podemos simplesmente calcular o jacobiano, e nesse caso vai ser simplesmente r quadrado seno de φ e multiplicar pela nossa expressão em função das variáveis ρ, π e θ. Nesse caso, x2 mais y2 mais e2 acaba sendo simplesmente φ quadrado, né? É até interessante você ver por que isso acontece. Mas vamos lá, então x é ρ seno de φ cosseno de θ e elevamos todas essas funções ao quadrado, inclusive o ρ. Da mesma forma, o y, você vai ter ρ quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Então, a partir da soma desses dois elementos, você já vê que isso aqui resulta em ρ quadrado, seno ao quadrado de φ. Só que daí sobrou o z quadrado, que é simplesmente ρ
quadrado, cosseno ao quadrado de φ. E, novamente, você vai se utilizar da relação fundamental da trigonometria e aglutinar aquele seno ao quadrado com o cosseno ao quadrado, chegando em ρ quadrado. Então, de fato, né, ficamos com 1 sobre ρ ao quadrado e os elementos d's. Então, você tem dρ, dφ e dθ. E agora basta resolvermos essa integral. Já estabelecemos os limites de integração de forma correta. E agora é conta, né? E claro, você pode entender esse r quadrado como ρ quadrado. Por conta das coordenadas polares, você acaba falando que ρ e r são análogos, por assim dizer. Mas então vamos continuar com esse adendo, que é meramente uma questão de designação de variáveis, né? O r e o ρ, eles literalmente são representações da mesma coisa, então eu posso simplesmente trocar aquele r por ρ. Porque quando nós estamos trabalhando com coordenadas esféricas, é comum, em vez de chamar aquela variável de r, de ρ, para não confundir com as coordenadas polares ou cilíndricas. E agora vem o cálculo iterado aí dessas integrais. Então perceba que eu consigo cancelar esse ρ quadrado com aquele outro ρ quadrado. E, bom, você vai ter simplesmente uma constante, seno de φ, porque φ aos olhos de ρ é uma constante, multiplicando essa diferença, né, dos limites de integração, 2 cosseno φ menos 1, dφ, dθ. Certo, agora fazendo a distributiva, ficamos com 2 vezes seno de φ cosseno de φ. Estamos cansados de saber que isso é seno de 2φ menos o seno de φ, dφ, dθ. E aqui é interessante, antes de nós realmente integrarmos, fazer o mais passo a passo possível, que as funções trigonométricas, elas têm esses problemas aí de atribuição de sinais. Você pode estar deixando de acertar uma questão por causa de um sinal bobo de mais ou menos. Então, de 0 a 2π para θ, então seno de 2φ eu fico com menos meio cosseno de 2φ, menos seno de φ mais cosseno de φ, integramos aí de 0 a π sobre 3 e fechamos com dθ. Perceba que essa expressão ela vai independer de θ, então já podemos fazer a diferença dos limites de integração na variável θ como uma constante que vai ser multiplicada por esse resultado. E, bom, agora basta substituir ali onde aparece φ por aqueles limites de integração e fazer a multiplicação por 2π menos 0. Então você vai ter menos meio cosseno de 2π sobre 3 mais o cosseno de π sobre 3. Posteriormente você vai estar fazendo mais meio cosseno de 0 menos cosseno de 0. Maravilha, agora você procede com as continhas, então ficamos com 2π que multiplica. Cosseno de 2π sobre 3 acaba tendo um valor igual a menos 1 sobre 2, então você vai ter 1/4 positivo. O cosseno de π sobre 3 acaba sendo meio positivo, mais meio cosseno de 0, que é 1, menos 1. Então, na prática, você vai ter meio que vai ser cancelado com esse menos 1, e, portanto, ficamos com 2π sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 2. E essa seria a resposta dessa integral tripla. Você nota que a principal dificuldade dela está em determinar os limites de integração da variável i, mas se você desenhar a figura no plano zy, fica bem trivial de encontrar o máximo valor a que ela chega e perceber, né, como o φ está variando em função da variável ρ. Com isso você determina ali os limites de integração e θ acaba indo de 0 a 2π porque se trata de uma figura completamente esférica, né, e que você dá a volta completa na sua análise para poder integrar essa figura. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.